Olá, motoras! Pessoal, começamos mais um episódio do nosso podcast do iBuscar. Meu nome é o Cias e a gente aqui vem falar sobre o mundo automotivo, né? Hoje o nosso objetivo, nesse podcast, o objetivo é falar sobre o ramo automotivo. Hoje a gente fala sobre profissões, sobre negócios, sobre curiosidades, tudo concernente a esse mundo tão grande e diversificado do carro, a gente vai falar aqui nesse podcast, tá bom? Sabe por quê? Porque aqui não bate o coração, aqui pulsa uma bomba de combustível. É isso aí, pessoal. A gente está aqui para falar sobre a paixão nacional, é sobre o carro. Pessoal, hoje a gente tem um convidado muito especial, mas antes disso eu quero que você faça o seguinte comigo aí, ó. Você vai lá no YouTube, curta o nosso canal, você se inscreva lá, tá bom? Compartilhe esses podcasts, essas entrevistas, esses bate-papos que estão aí sendo postados, tá certo? Estão sendo colocados aí no YouTube. Nosso Instagram também, siga a gente. Mande lá pro seu amigo, tá certo? Aquele cara que se interessa por esses assuntos, tá certo? Aqui a gente vai democratizar, tá bom? O ramo automotivo para você. Pessoal, o nosso convidado de hoje, ele é CEO da distribuidora Toyomaster, tá certo? É um cara super organizado, é um cara empreendedor e que a gente pode sugar muito dele hoje. O nome dele é Gabriel. E aí, Cias, tudo bem? Olha, ó, o Gabriel com a gente hoje. Pessoal, tranquilo? Estamos aqui, né? Trocar um pouquinho de figurinhas, falar um pouquinho sobre o nosso mercado automotivo, falar sobre tendências também, né? De mercado, agradecer a oportunidade, né? O Cias aí, por nos convidar. Tem muita gente boa que eu já vi que já passou por aqui, muita gente boa também que tá vindo. E aí, estamos aí. E é isso aí, galera. Então, o Gabriel, um cara de cabeça inovadora, tá? E vai conversar muito com ele hoje. Um cara muito jovem, mas que hoje tem aí na bagagem aí muita experiência, tá certo? Nesse ramo automotivo. E ele falar da história dele, né? Essa história aí ajuda muita gente, assim como inspira muita gente. Inclusive eu que tô aqui, ó, só olhando e observando. Cara, a Toyomaster, ela tem mais de 13 anos, né? 13 anos no mercado, tá certo? E a gente vai falar toda essa história. Só para aproveitar, pessoal, nosso patrocinador é a Casa da Suspensão, né? A Casa da Suspensão se localiza lá na Avenida Guajajaras, número 19. E aí, os caras trabalham com suspensão e freio, tá bom? Então, você que precisa de suspensão e freio para seu carro, tá certo? Você está necessitando, bateu num buraco, né? Deu um probleminha aí, um rangido na suspensão, vai lá, dá uma olhadinha e compre lá as peças na Casa da Suspensão, tá certo? O Instagram deles é @Casa Suspensão SLZ. Acompanhe eles lá, tá certo? Promoção e qualidade é na Casa da Suspensão, tá certo? Então, Gabriel, olha lá, 40 anos de expertise, né? A gente conversou um pouco sobre a Toyomaster, né? Hoje você vai falar um pouquinho. E além desses 13 anos de existência, há por trás disso uma expertise já no ramo automotivo. Sim. E aí, conta pra gente sobre essa história aí de sucesso. Vamos lá. A Toyomaster é uma empresa familiar, né? Ela tem 13 anos de história, mas ela não tem somente 13 anos, né? O meu pai, o senhor Ivo, né? Mas o nome dele é Raimundo Ivo, mas conhecido no mercado como Ivo. Todo mundo conhece, né? O Ivo. Todo mundo conhece como Ivo, né? Ele tem uma bagagem de concessionário. Ele trabalhou na Toyota desde a década de 90, início dos anos 2000, né? Naquele período, mais ou menos, acho que foi 98, 99, houve uma crise nos Estados Unidos, crise do dólar, que acabou tendo uma demissão em massa no período, né? E ele saiu da Toyota e foi onde ele montou o negócio dele com uma sociedade, com uma outra pessoa que também era colega dele de trabalho. Isso não existia ainda? Ou já existia? O Gabriel? Não ainda, porque eu tava, tenho 30 anos, eu tava lá com... Então nessa época ainda era criança ainda, né? Então assim, foi quando ele montou essa outra empresa, né? Onde ele é sociedade, né? Então, mais ou menos 2008, 2009, ele decidiu seguir carreira solo, né? Onde ele via também a necessidade de crescer, né? Então, ele estruturou a Toyomaster. Certo. E eu falo para ele que e a nossa família sente disso também, que teve muita coragem.
Ele saiu onde ele tinha uma sociedade, onde ele tinha segurança, tinha um nome já de 15 anos de mercado para trás. Sim. Tinha toda uma clientela, uma rede de fornecedores. O meu pai saiu do zero, acreditando no seu potencial, acreditando que poderia fazer algo maior, melhor, mais bem estruturado, crescer, né? E assim ele montou a Toyo Master. Saiu do conforto. Saiu da como zona a de gente sempre fala conforto, aqui. porque ele sabia que o mundo era maior, né? E ele Então, tinha mais para dar para o mundo aí. Exatamente. Então, 2009, entre 2009 e 2010 surgiu a Toyo Master, né? Apenas 3 funcionários. Era ele, meu tio, que hoje é um dos nossos gerentes de filiais, e eu entrei ali para fazer serviço administrativo, serviço de caixa, ajudar no estoque, fazer um pouquinho de cada coisa. Então, né? há 13 anos já estava lá naquele... Então, mais ou menos ali dos meus 17, 18 anos, saindo da escola, faculdade, já estava dividindo faculdade com Toyo Master. Com Toyo Master. Já estava nos corredores dos estoques mas na minha da infância, Toyo Master. Mas na minha infância também sempre teve lá foi no corredor de autopeças, presenciando. Então aquilo ali já veio que enraizado, já o comércio já está no sangue. O ramo automotivo ele meio que veio de família, veio né? de família, veio de Teu família. pai trabalhando já nessa área. Sim. E aí quando você nasceu, aquele mundo já era tranquilo para você. Exatamente. Então assim, eu com 7, 8 anos tava dentro lá do galpão de oficina, vendo lá, fazendo a troca do óleo, troca lá da suspensão, transmissão, né? E achava aquilo ali super interessante. Mas nunca imaginava que aquilo ali seria meu futuro. Sim. Não vou dizer, na minha época de escola, quer ser médico, quer ser advogado, né? Mas não, você trabalhar de autopeças, né? Mas acabou acontecendo, né? Mas isso virou paixão? Tu achou que achou necessidade? Assim, no início, não, vou ser bem honesto, eu tinha até ranço, o termo certo, do cheiro de graxa, de óleo lubrificante. O pai chegava familiar, Gabriel, tem que ajudar teu pai, tu tem que auxiliar, né? Tem que ajudar na empresa. Ser o homem da casa. Também mais ou menos por aí, né? Porque basicamente era ele sozinho, tinha uma equipe pequena, 1 ou 2 funcionários, né? Tinha que estar aí de olho em tudo, tinha que ser o comprador, tinha que ser o vendedor, tinha que ser o financeiro. Aí entrei ali para poder auxiliá-lo. Quando eu entrei, eu comecei a perceber que merecia um pouquinho de atenção, que ele tinha algumas... meu pai é um excelente vendedor. Sim. É um excelente vendedor. Até tem pessoas a nível Brasil que ligam para ele de São Paulo, de Porto Alegre, do Ceará, para tirar dúvida com ele de itens Toyota. Sim. Que ele trabalhou primeiro como estoquista, almoxarife dentro do estoque da Toyota, depois subiu para vendas internas, né? Então, fez uma história na Toyota e trouxe toda uma bagagem de conhecimento. E trouxe uma bagagem de conhecimento. Sim. Então, assim, ele tem uma expertise muito grande. Que é dele, na verdade. Que aquilo ali é dele, né? Ninguém toma. Tira. Mas a gente precisava melhorar um pouquinho na forma administrativa, na parte financeira, na parte de gestão operacional, né, do negócio, um controle de estoque, um bom atendimento. E eu lá com meus 18, 19 anos, eu começava ali de uma forma bem caseira, querer entender como é que funciona aqui um lançamento de nota, como é que funciona um cadastro de produto, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. No pedido. Como é que eu sei que vai faltar essa peça? Exatamente. Eu ficava extremamente incomodado, que as instalações ficavam tocando, eu atendia, eu não tinha noção. O cara pediu, eu quero uma parafuso da rua, não sei o que, e eu queria entender aquilo um pouquinho. Sim. Queria entender. Então comecei no pé do balcão. Aí deu aquele estalo. Deu aquele estalo. Cara, comecei, isso aqui... Para eu poder me aprofundar melhor dentro do negócio, eu preciso primeiro entender aquilo que eu tô... Aí vem conhecimento. Aí eu preciso de conhecimento para entender meu negócio. Olha o que meu pai dizia. Tu só vai aprender pegando um produto no estoque e vindo aqui pro balcão. Então eu chegava, guardava a peça, tirava aqui da caixinha, pegava o pivô. Isso aqui é um pivô, legal. Aí guardava lá de novo, ia pro balcão, ia fazer entrega. Quando ia fazer entrega, ia lá pra oficina, eu via onde é que aquela pastilha, onde é que aquele filtro, ele pegava e aí começou a essa curiosidade e a vontade de aprender mais, né? E aí a gente entende que o querer, né, sobressaiu ao saber, né? Exatamente. Querendo, e aí depois do querer vem o conhecer. Exatamente. E aí você começou a deslanchar. Exatamente. Aí assim, até o nosso falar um pouquinho da Toyo Master, o prefixo Toyo, é porque
a gente começou vendendo somente peças para a Toyota. Certo. Como meu pai, como eu já falei, ele veio de concessionária, né? Então ele trouxe toda essa expertise de Toyota. A gente vendia basicamente peças para 3 veículos: Toyota Jeep, Toyota Bandeirante, Toyota Hilux. Que hoje ainda tem muito, mas antigamente era exatamente. bem, né? E o Toyota Corolla. Sim. Né? Então, a gente cresceu nisso. Então, assim, eu digo, pô, o que pagou a minha escola foi o Toyota Bandeirante. Certo. E que carro, hein? E que carro. Ainda é um grande carro. Aí se a gente for falar de Toyota Bandeirante, tinha um podcast tem que marcar aqui, um podcast só pra falar disso. Tem uns caras aí até com grupos, né? De Toyota. Exatamente. Muito legal. A galera então, que se assim, apaixonada por esse carro. O nosso início de trabalho, bem no início da empresa, era somente com linha Toyota, né? Então, o nosso prefixo Toyo, né? Então, a gente trabalhava só com Toyota. Sim. Só que houve uma necessidade, com o passar do tempo, uma linha Nissan, uma linha Mitsubishi. De agregar. Linha... Aí vem a linha Hyundai, aí vem uma linha Kia, que já entra na linha de importados. Sim. Né? Então, a Toyo Marshall lá foi desenvolvendo um trabalho com picapes. Então saiu na área especificamente de Toyota e entrou na área de picapes. De picapes. Depois abrimos um pouquinho mais. Fomos para picapes e vans. Sim. Depois abrimos um pouquinho mais, picapes e vans. Isso foi decorrendo o quê? 2 em 2 anos, 3 em 3 anos? Ou isso foi muito rápido? 2, 3 anos. 2, 3 anos escalar, você vendo essa necessidade, né, do mercado. Exatamente. Então, picapes, vans importados é o nosso último, que já está basicamente 2 anos. Sim. Depois agora da constituição do nosso atacado, que já é mais para frente, para a gente conversar, para a gente não atropelar. Não atropelar o negócio. Né? Então, assim, né? Hoje a Toyo Marshall ela já conta com 4 unidades estabelecidas no Maranhão, 2 em São Luís, uma em Barreirinhas, outra na cidade de Santo Inês. A gente está construindo uma 5ª unidade, que eu vou deixar no ar ainda. Olha, pessoal. E aí, não, bote no comentário aí. Qual é a cidade do Maranhão? É no Maranhão. Qual é a cidade do Maranhão? Coloca aí o comente aí, pra gente ver quem vai acertar. É no Maranhão. E agora nós estamos fazendo um novo trabalho para um trabalho de multimarcas. Né? Certo. Então, esse é o nosso desafio. Hoje vocês estão saindo de meio que nichado, específico, para um generalista. Exatamente, de uma empresa especialista. Né? Porque nós temos ciência que nós fazemos um bom trabalho naquilo que nós estamos propondo, né? E nós precisamos avançar, né? Para conquistar um pouco mais de mercado. Né? E é mais difícil ou depois que tu faz a adaptação de processo, tecnológico, tudo de um específico para chegar no generalista é mais fácil? O que tu achou nesse nível? É bem complicado. Mais complexo. Né? É bem mais complexo. Né? Então, assim, é um trabalho, digamos assim, de uma vida que você precisa estruturar num curto espaço de tempo. Condensar toda aquela informação. Exatamente. E mais informações novas que estão chegando. Exatamente. Então, assim, até um tempo atrás, os veículos demoravam alguns anos para mudar a sua configuração. Sim. Hoje você pega carro em menos de um ano, você já muda uma configuração. Sim. Então você tem que estar muito bem antenado nas novidades, nos lançamentos, para que você possa sair na frente. Então tem que ter um diferencial. Você só se diferencia no mercado por ter algum diferencial. Só preço vende? Não. Aí o agregado de valor, como eu já conversei contigo sobre isso. Exatamente. Né? Preço ou valor? Preço ele é um componente de uma gama de fatores que fazem o atendimento. Certo. Você tem um bom preço, você tem um bom atendimento, você tem uma boa entrega, você tem uma boa logística de separação do seu produto, Sim. um bom armazenamento do seu estoque. Né? Então, toda uma gama de processos que fazem... Então, Gabriel, a gente entende que não é só comprar e vender. Exatamente. Entre a compra que tu faz e a venda que tu efetua, há aí uma extensão aí, né? Aí um mundo aí. Existe um espaçamento bem grande. Eu entendi que não adianta você ter o melhor produto com o melhor preço, sendo que você não consegue dar saída nesse teu produto. Tu não tem esse processo. Exatamente. Não tem o melhor processo. Imagina, você tem uma autopeças e tu tem um concorrente X. Certo. Tu tem o produto de melhor qualidade com melhor preço. O teu concorrente ele tem o mesmo produto com preço superior e ele vende bem mais que você. Certo. Temos um problema. Existe um problema. Existe. Então, temos que entender por que o meu concorrente está vendendo o mesmo produto que eu, mais caro, bem mais do que eu, e eu não estou vendendo. E quando eu tenho
teoricamente, a peça eu não acho no estoque, porque o processo ali não foi organizado, né? Exatamente. E ali eu não sei precificar esse preço, porque eu também não sei colocar numa planilha dentro do sistema. Exatamente. A gente já entrando numa outra atenuante, né? A gente chegar nessa precificação, por exemplo. Hoje eu vejo no mercado que muitos gestores do nosso negócio não têm dúvida sobre margem, sobre markup, né? Sobre como precificar seu produto, o que é uma subvenção tributária, o que é um IPI, o que é um IVA. Então, isso faz parte do nosso processo. Então, assim, temos os contadores. Ótimo, excelente. Sim. Os contadores, eles são uma base, Um apoio, mas você como gestor, você tem que conhecer como é que funciona. Eu tive muitos problemas anteriormente, lá no início, de contabilidade chegar, é isso, pronto. Porque o contador pode simplesmente pegar as informações, jogar no sistema ali e te dar. Pronto, acabou. Você pode estar pagando imposto a mais, né? E não ter uma sequência da empresa quebrar. Com um resultado eficiente. Exatamente. Para que essa empresa mantenha no mercado. Então, assim, primeiro passo, você tem que ter uma contabilidade que te ajude no seu negócio. Que ele te ajude a entender qual é o teu custo, qual é os teus encargos em cima daquilo ali. Sim. Te orientar da melhor forma. Sim. Né? Para que você possa seguir o caminho da melhor performance. Mais sensato. Exatamente. Mais sensato para você poder ter condições de se manter. Exatamente. Porque eu já vi, Gabriel, hoje empresas no Maranhão e em alguns estados que o cara pega uma peça, compra por R$100, ele diz que ele quer ter um lucro de 15%, ele vai lá e bota mais 15%. E vende 100% aí, e 15%. Depois você sente R$15. E ele tá tendo uma margem. Ele tá trabalhando para. E aí ele no cálculo dele, ele pensa assim: não, eu tô lucrando, porque eu comprei por 100, eu botei meus 15%. Né? E vendi, pronto. Eu vou pagar minhas contas, vou pagar meus impostos, vou pagar meus salários, vou pagar toda a carga tributária brasileira muito grande. Muito alta. Né? Muito alta, você sabe, todos os empresários sabem disso. O governo, né? É seu sócio. E você tem que se acostumar. E tem que se acostumar com isso. E para mim é o majoritário. Exatamente. É o cara que manda, né? Exatamente. Então tudo isso. E o cara consegue precificar assim, tão simples. E que você sabe que não é verdade. Exatamente. Né? Toda a tua experiência de vida sabe que isso tem um quê a mais, tem uma profundidade a mais na hora de fazer toda essa... E justamente essas questões você foi identificando quando? Quando você era mais jovem? Assim, eu já tenho... Estou há mais de 13 anos, eu tenho basicamente o mesmo período. Sim. Então, assim, foi um crescimento contínuo, né? Sim. Sabendo pontuar em cada momento, são etapas. Sim. Né? Então, assim, onde nós chegamos... Eu digo assim, eu não cheguei nem perto ainda de onde você quer chegar. Mas eu passei por várias etapas. Sim. Passei por muitas situações complicadas, como muitos empresários passam. Só que eu tento agregar um diferencial que eu aprendo com o meu erro. Eu aprendi com o erro, então eu não posso cometê-lo mais novamente. Então a dificuldade que veio Exatamente. foi uma escada para ti. Exatamente. Um ensinamento. Exatamente. Te dar até um exemplo, eu tive uma outra empresa no segmento, era uma distribuição de lubrificantes. Não sei se tu lembra disso aí, deve ter uns 5, 6 anos, até um pouquinho mais. Eu tinha toda uma expertise para poder fazer o negócio rodar acontecer. Funcionar. Ele começou, né? Muito bem. Só que algumas situações de mercado, diversas possíveis. Uma inadimplência, concorrência. Sim. O mercado você tem que estar muito antenado. E você não monta um negócio pensando num dia que ele não poderia dar certo. Sim. Foi uma grande frustração para mim. Porque eu pensei, cara, isso na época, 6 anos. Aí eu falei, como eu chegou a esse ponto? Até de pensar assim, meu Deus, como é que você se sentia-se derrotado? Sim. É o sentimento humano vindo, a princípio. Hoje eu agradeço por essa situação que eu passei, porque onde eu falhei, hoje eu não erro mais. E como é bom errar no começo, né? Exatamente. E a expertise de erros e acertos eu aplico no negócio hoje. Sim. Então, hoje eu tenho ciência que eu precisava passar por esse processo para poder aprender, né? Nós, como gestores de negócio, temos que entender que existe uma balança entre pendências e tendências. Sim. Né?
quantos de vocês do ramo, ou se quer qualquer negócio que seja, ficam atrelados às pendências? E quanto tempo vocês ficam nas tendências? Quando eu dei esse start, o meu negócio só vai crescer, ele só vai ter capilaridade no momento que eu poder pensar menos em pendências e agir menos em pendência no operacional, o que é que seja, Sim. e ir atrás de tendência. E eu tinha que colocar isso em prática, porque eu sozinho não fazia muita coisa. Sim. Tinha que treinar pessoas, tinha que trazer gente boa. E aí o recurso que seria o mais interessante da empresa, pessoa. Recurso humano. Recurso humano. E o recurso humano precisa de recurso financeiro. Sim. Então é uma cadeia interligada. Então leva-se um tempo, leva-se um processo, né? Temos uma falha no gerenciamento de estoque, né? Então eu achava muito bonito chegar numa empresa grande, numa distribuidora, e ver Rua A, nível 1, 2, 3 apartamentos e tal. Sim. Só que eu achava isso uma realidade tão distante que eu pensava, isso aqui é muito caro. Isso aqui eu vou ter que fazer, tem que contratar gente e falar, meu Deus do céu. Isso aqui é inviável para mim. Isso aqui é inviável. Eu tenho que preocupar com a sobrevivência do meu negócio. Sim. Né? Só que temos que pensar, o problema, ele existe. Sim. Você que escolhe o tamanho dele. Então por que não pegar esse problema que a gente pensa como grande e reduzi-lo? Dividir ele. Vamos estudar, vamos aprender, vamos buscar gente que tenha um conhecimento. Sim. Aí eu comecei a viajar o Brasil todo. Sim. Comecei a viajar o Brasil todo, de ponta a ponta, e os melhores players do mercado, em fábricas, varejistas, atacadistas, para começar a entender o negócio e ver o que eu poderia agregar de conhecimento para dentro da Toyo Master. É justamente uma das perguntas que eu ia falar, que eu sempre já te acompanhei, e eu sabe que você é muito viajado, já rodou muito, já foi em muitos lugares. E o que esses lugares te trouxe, né? O que esses lugares te agregaram? O que esses lugares tem um pouquinho aí dentro da Toyo Master, né? Exatamente. Porque a gente sabe que o fora do Maranhão é um mundo muito grande, né? Sim. Tem várias coisas que a gente, além de não é copiar, é exemplificar pra gente. Sim. E trazer pra nossa realidade e montar isso. Não é verdade? Sim, exatamente. Então, assim, o mundo é muito grande. Sim. Você tem conhecimento, hoje, gratuito, YouTube, Google, que você pode... Antes não tinha tantas facilidades assim. Hoje você coloca no Google como fazer a precificação do seu produto e você vai contar planilhas lá prontas, às vezes gratuitos, que podem te auxiliar a esse processo. Mas existe a vontade do gestor de... Isso vai ser cansativo. Eu vou ter que abrir mão do meu final de semana. Sim. Né? Então, se eu chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia, chegava na empresa antes das 6 da manhã para sair 10, 11 da noite. Mas eu tinha um propósito, eu não queria isso pro resto da minha vida. Claro. Né? Tem uma data de final. Exatamente, né? Tem um começo, tem uma data que eu quero finalizar isso. Mas saber que, nós éramos uma empresa lá em 2010 de 3 pessoas. Hoje a Toyo Master são mais de 80 funcionários. 80 colaboradores lá. São mais de 80 colaboradores. Acho que tá até um pouquinho mais hoje. Sim. Né? Então, isso é um processo. Isso não foi feito da noite pro dia. Muitas pessoas estão acostumadas a ver o final e ver como é que é o resultado. E dizer, cara, foi muita sorte. Cara, foi muita sorte. Esse cara aí olha, deu sorte. Eu conheci ele criança. Exatamente, já tá nessa altura desse jeito, né? E não então, sabe o processo. Mas não sabe os bastidores, não sabe o que foi passado, não sabe que o que eu abri mão para poder chegar, né? Muitos empresários, Gabriel, eles têm aquela questão de entrar no mercado, né? E já quererem estar numa estrutura. Sim. Né? E como tu tem falado aqui, existe um degrau para ser percorrido, existe uma maratona. Para chegar ali, você vai ter que ter vários passos para chegar. Exatamente. Como é esperar? Isso é um ponto positivo do empreendedor de sucesso? Exatamente. Só que você tem que saber entender que existe processo, que existe momentos. Eu já fui muito imediatista, que eu tinha que encher, amanhã não. Você tem um processo para fazer. Existem coisas que você pode fazer hoje, está pronto hoje mesmo, mas tem coisas que vão ter que esperar uma semana, que vão ter que esperar. Existe uma etapa, né? O gestor precisa se especializar. O gestor precisa entender que o mercado está muito volátil.
Coisas que antigamente demoravam meses, hoje em semanas. Hoje a tecnologia da informação, você pega os meios de pagamento online, Pix, né? Tudo que a gente tem hoje, né? As informações estão fluindo. E a tendência é isso aumentar mais. Então sempre o meu receio era o quê? O mercado ele tá vindo muito forte. Nós temos que nos preparar, porque até então eu não sei fazer outra coisa. Meu negócio é ser vendedor de peças. Sim. Então, por que não pensar que a gente pode ser um pouco maior? Que eu não posso estruturar? Não quero dizer que eu quero ser o melhor. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu quero que no meu segmento, eu quero estar entre os melhores players do mercado. Eu quero chegar e uma empresa estruturada, com bons vendedores, pessoas capacitadas, meu cliente saindo satisfeito, né? E o resultado, é uma consequência. Isso te inspira? Inspira. É isso que te inspira, de você ser isso? Ou tem mais alguma coisa que te faz acordar 6h30 da manhã e faz te dormir 10 horas alguns dias? Existe um caso interessante. Até as pessoas um pouco ficavam assim, achando assim, estranho que eu falava isso, né? Eu digo muito, até nas minhas reuniões, que o dinheiro não é uma consequência. É de uma consistência de um resultado, de um bom trabalho que você está executando, e ele vem. Só que qual é o seu propósito? Onde é que você quer chegar? Né? Para mim, a minha maior alegria e satisfação está em assinar uma carteira de trabalho. Legal. Porque a satisfação maior de chegar um funcionário, uma pessoa que está desempregada, que ele tem 2 filhos, que ele tem uma esposa que não trabalha, e ele vai ter a renda dele, ele vai ter um trabalho dele digno, e ele vai poder pegar aquele recurso dele para levar para dentro da casa dele, alimentar as filhas dele, alimentar a família dele, pagar a escola do filho dele. E isso gera uma cadeia, né? Meu pai já me disse uma vez que o melhor serviço social que pode ser feito é gerar assim um emprego. Gerar emprego, né? Para gerar esses empregos, precisamos gerar demandas. É não dar o peixe, é você saber Exatamente. Ensinar a pescar ele. Exatamente. Então, para que a gente possa crescer, a gente tem que gerar demanda, né? Então, nosso negócio, né, tá nisso. Certo. Né? E é difícil. Eu sei que dentro do empreendimento, além de você trazer mais pessoas, né, você contratar pessoas, você de vez em quando tem que fazer uma peneira. Exatamente. Então, assim, aí é um dos papéis do empreendedor e eu acho que é uma das dificuldades que todo mundo tem. Exatamente. Né? De você saber que um colaborador ali não encaixou na cultura, não encaixou nisso. E quando você identifica isso, é claro que fica triste, né? Exatamente. Mas há uma necessidade. Exatamente. O colaborador ele tem que ter ciência, primeiramente, que ele tem direitos e deveres. Primeiro ponto. Certo. E quando ele entra na empresa, ele tem que saber como é que funciona todos os processos, né? Para que você tenha um bom gerenciamento organizacional, qualquer que seja, você tem que ter bons gestores gerenciando e controlando todo esse processo, né? É algo que eu tento fazer. Hoje nós temos uma quantidade relevante de funcionários, eu obviamente não vou conseguir fazer isso só. Então temos que ter pessoas, delegar as funções corretamente para que essas demandas vão e possam voltar da melhor forma. A empresa só funciona se ela estiver rodando. Certo. Se ela estiver vendendo, se estiver sendo feita uma boa compra, se estiver sendo feito um processo de armazenagem e de estoque bem feito, se estiver sendo uma entrega eficiente, porque não adianta nada eu chegar, ter o melhor produto, do melhor preço, o vendedor fazer um atendimento excelente, e quando o entregador vai fazer a entrega, até redundante isso, ele vai fazer a entrega, ele não dá nem um bom dia para o cliente. Então, o negócio ele é feito de detalhes, né? Ele é feito de detalhes. Então, o gestor precisa ficar atento a isso. E esses processos, tu acompanhou cada função desse cara? Exatamente. Tu fez... Como é que tu fez? Isso é interessante. Tem que se desenhar uma árvore. Certo. Né? A empresa ela é dividida em vários setores, em vários departamentos, tem processos a ser seguidos, e cada gestor tem que operar da melhor forma em cada uma dessas etapas, né? Fechamos esse ciclo, parte para o outro,
está sendo bem feito, acompanha, repete, volta, vai, e aquilo tem que estar rodando. E aí há uma averiguação de tempos em tempos? Tem que ser feita uma auditoria constantemente, tem que ser feitos treinamentos constantemente. Aí eu volto à questão das pendências e tendências, né? Certo. As pendências têm que estarem muito bem controladas, elas têm que ser mínimas, porque quando nós como gestores nos preocupamos com as tendências, o negócio ele escala. E às vezes vem até de uma forma mais natural, mais digamos assim, mais consistente. E o crescimento vem de uma forma orgânica. Sim. Ele vem de uma forma orgânica, né? Então, assim, no nosso negócio, como qualquer outro negócio, precisa ter um gerenciamento de processo muito bem eficiente, como financeiro, departamento de compras, departamento de logística, né? Tem que estar muito bem segmentado, isso daí, muito bem estruturado e alinhado, para que o negócio ele consiga ter consistência e seguir em frente. Beleza. E tu falaste que propósito, né? Falou propósito. Aí eu entendi que o dinheiro não é o propósito principal. Não é o propósito, dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Dinheiro é então consequência. Eu faço tudo aquilo, né? Com essa paixão que a gente tem que ter para virar um bom negócio, ajudar pessoas, e a consequência é o ganho. É o ganho. E consequência é o ganho. Exatamente. A gente sabe que o recurso humano é nos departamentos principais, né? É um recurso principal da empresa. Mas e a questão de inovação? O que tu acha sobre implantar um processo tecnológico eficiente? E que patamar eu preciso ter isso dentro de uma empresa para poder crescer, para escalar? Exatamente. Na nossa empresa, chegou-se um momento que nós tínhamos 15 mil produtos ou mais. Muita coisa, né? Muita coisa para você gerenciar. Se a gente gerenciar de um parafuso, uma arruela... Vamos botar uma planilha no Excel, será que dá? A um bloco do motor, exatamente. O vendedor vai fazer a venda, o estoquista vai lá pegar... Cadê a peça? Ixi, não tem no estoque. Não tem? Não achei, tá no setor tal. Botaram errado. Então, assim, você tem que ter uma sistematização muito boa. Vamos correr atrás de como de fazer isso, né? Então, assim, usar a tecnologia a favor. As ferramentas são caras e necessita realmente um investimento muito forte. Mas o gestor não pode ver, na minha opinião, isso como custo. Ele tem que pensar isso como investimento a médio e longo prazo, né? Certo. Porque no início realmente é cansativo. É maçante. Você tem que estruturar um processo. Implantação, né? Entra gente, sai gente, porque aquele cara que é para fazer acaba não fazendo. E tem que fazer dessa forma, XYZ, a opinião de um e de outro, até você chegar onde seria mais ou menos... Não, aquilo ali, pronto. Estruturamos. Melhorou muito o processo. Estruturamos. Às vezes eu comento com as pessoas assim, eu tenho um sistema que gerencia meu administrativo, meu retaguarda, eu tenho um sistema que gerencia meu estoque, né? Eu tenho um sistema que gerencia a venda. O pessoal, meu Deus, mas como faz isso? Processos, planejamento, estudo. Tempo. E você precisa interligar todas essas informações. Casar tudo isso. Hoje você chegar na empresa, você conseguir puxar em relatórios. Eu tenho tantos itens na minha garantia, eu tenho tantos itens aqui que deram... No financeiro eu tenho uma quebra de caixa aqui, eu tenho uma inadimplência X, e você tem essas informações da forma mais mastigada possível, porque você consegue... se preocupar com as tendências, que é o que vai fazer o teu negócio crescer, né? E tu acha que hoje é o diferencial da Toyo Master? Hoje os nossos diferenciais, o nosso processo, a gente tenta agregar que um atendimento ele tem que chegar de balcão de varejo, se ele for, dependendo como for a comunicação do vendedor e do cliente, ele não chega a 5 minutos. Que legal. Mas nos 5 minutos do pedido, de pagar e retirar. O cara tem que ir lá no estoque, aquele exatamente. Estoque enorme, né? Exatamente. E fazer todo o processo. Exatamente. Então, assim... E tudo bem sinalizado. É o que eu identifico muito bem na Toyo Master. Exatamente. Tudo bem sinalizado. Exatamente. Então, assim, eu paro do princípio que nosso mundo é muito... correria, corrido. As pessoas têm urgência, né? Então, as pessoas não precisam demorar muito tempo. Exatamente. É o cliente chegar, eu quero a pastilha, o disco, o filtro. 2 minutinhos, 3 minutinhos já está separado, ele paga, retira, próximo, né? Então, assim, você agregar um pouco de eficiência ao processo, né? E já tive a oportunidade de receber alguns colegas de trabalho, e eu deixo, inclusive, aqui as portas abertas, quem querer nos visitar, quem querer olhar nosso modelo de negócio, né?
Então, isso é importante, pessoal, porque nem todo mundo abre as portas como o Gabriel, né? E isso ajuda muito aos empresários entenderem, né? Exatamente. Entenderem o processo, a ajuda mútua, né? Dentro do mercado, para as pessoas se capacitarem e terem sucesso, né? Como a Toymax hoje tem, crescendo cada dia mais. Exatamente. Né? Gabriel, e tudo que tu falaste sobre processos, pessoas, tudo te levou hoje a conseguir gerenciar isso aí, né? De forma mais tranquila, Sim. Tenho mais um tempo para você, porque eu entendo também que o CEO da empresa, além dele não estar focado só em processos, claro que ele vai tirar um ou outro, vai verificar isso, mas de você ver o que você está falando, tendência, né? Você focar no negócio da empresa, no brand, né? Na marca da empresa. É isso que o CEO faz? Ou tu precisa mesmo estar lá no balcão de venda? Não, o gestor ele tem que estar menos no operacional e tem que estar preocupado com o futuro, né? Nós temos que estar no operacional para poder acompanhar alguns processos. Temos que nossos gestores que acompanham, sim, mas no meu caso, eu gosto de ir no balcão de venda, eu gosto de ver como meu cliente, eu mesmo, como pessoa, Gabriel, apertar a mão do meu cliente, perguntar como é que está sendo um bom atendimento, quando tem até uma oportunidade, tem um tempinho mais de ver, eu mesmo pego um produto, vou entregar na oficina do cliente, aí o cliente, pô, Gabriel, você tá fazendo aqui, né? Eu falei, não, cara, tempo que eu não te olho, a gente se falava 10 anos atrás e hoje com essa correria a gente não consegue, para agregar valor também. Esse corpo a corpo também é interessante, valorizar, né? Lembrar das nossas raízes, né? Sim. Mas o foco do gestor é se preocupar com o futuro, né? No momento que a gente virou essa chave, nos permitiu abrir uma unidade, uma segunda unidade, uma terceira unidade, uma quarta unidade, né? E ver que existe realmente um espaço que nós podemos, eu digo isso, não cheguei nem perto onde eu ainda quero chegar, né? É muito provável até no próximo ano a Toymax chegue em outro estado, né? Que legal. Nós já estamos com um projeto bem encaminhado. Então, uma empresa nasceu no Maranhão. Nasceu no Maranhão. Que, né? Vai já sair por barreiras interestaduais. Né? Exatamente. Então, assim, levar a nossa bandeira. Uma empresa genuinamente maranhense, né? Que está aqui no mercado, que está crescendo, que dá oportunidade para pessoas locais trabalharem, né? Terem sua renda. E vamos ainda muito longe ainda. Legal. E a gente estava falando bem no começo, que é interessante, Gabriel, sobre a tua identificação, né, com o negócio. Sim. Né, porque poderia você não dar continuidade, né? Sim. Como teu pai falou. Mas houve uma dificuldade que a gente conversou anteriormente sobre você conciliar o estudo com a empresa. Sim. Né? E você me disse que hoje você ainda não graduou. Não. Mas estudou, ia lá. O que você acha, né? E isso não é um fator só seu. Uns grandes milionários aí, né? Disseram assim, cara, eu não tenho tempo hoje de graduar. Eu preciso ir para minha garagem, fazer o meu processo, a minha startup, para mim poder concretizar meu sonho. Sim. E aí, o que tu me diz sobre... Não siga esse exemplo. Estudem, faça faculdade, se forme. Tem muita gente que não fica, pô, Gabriel, tu não tem... Não, realmente. Meu ensino superior, ele é incompleto. Eu não tenho graduação. Passei em três vestibulares, passei economia, em primeiro lugar, foi em 2010, ciências contábeis também, nas federais, ambas nas federais, e passei em administração na Universidade Estadual do Maranhão. Eu não consegui fazer até o 5º, 6º período, né? Só que foi quando o momento que abrimos a nossa segunda unidade e eu era... Abaixo não deixou. Não era que não deixou. Eu vi assim, existe um problema, né? Na época, existia um problema, não posso falar pelo presente, porque eu falo passado, de faculdade pública, professor faltava, a gente chegava lá, às vezes chegava, tinha que ir embora. Aí eu comecei, pô, tô perdendo um tempo aqui. E meu celular tocando, era cliente e tal, mas foi uma opção minha. Uma decisão sua, foi uma decisão calculada. Uma decisão minha. Então, eu não indico, a faculdade hoje ela é muito importante, o conhecimento técnico que você agrega, né? E você precisa disso, né? Só que foi uma opção que eu tomei, onde eu tinha que mergulhar no negócio, de manhã, de tarde, de noite, pensando no futuro, né? Então, passou-se o tempo,
né? Quero finalizar isso logo mais, acho que eu tô conseguindo. Vamos fazer, né? Temos que fazer. Né? Coloca aí hashtag mas aí, Gabriel, continua. Foi uma decisão minha, mas eu digo assim, que a faculdade da vida, ela me ensinou muito. Ela me ensinou muito. Hoje dá pra tu ensinar uma pós-graduação aí de empreendedorismo. Exatamente. Mas tu acha que sentiu falta? Vamos falar a verdade. Você sentiu falta do processo didático de uma graduação? Eu sou uma pessoa... Eu tenho muita fome de conhecimento. Sim. Mas isso não te pediu. Exatamente. Eu estudo muito. Eu gosto de aprender. Eu faço muito curso, muitas extensões que eu faço, mas geralmente voltada no segmento, né? Sempre gostei do aprendizado. Então, assim, para mim, óbvio, faz falta. Sim. Faz falta, né? Você ter um diploma, você ter, mas, digamos assim, a faculdade da vida me ensinou muita coisa mesmo. Hoje eu parto do princípio que se eu vou ter meu filho logo mais, daqui a alguns meses, ele vai fazer a faculdade, vou voltar para estudar à noite, vai ter que trabalhar de manhã. De manhã. Né? Sim. Se esforçar um pouquinho mais, vamos lá. Tem que ter o conhecimento. A vida, ela te ensina. Você tem que ter um mix ali do conhecimento teórico e da prática. E não tem faculdade melhor que vai te ensinar isso do que a prática. E a prática. Eu acho muito que a prática, ela te deixa preparado, né? E ela te impulsiona. Ela te impulsiona. Ela te deixa preparado ali para você... pelos problemas da vida, né? Pelas barreiras que vem a vida e você vai... Exatamente. Você vai fazendo e você vai ensinando. Como, por exemplo, você teve um problema da empresa. Sim. E aquilo ali, o que ensinou você que uma graduação não ensina? Você tem que passar pelo processo e saber que a vida, ela é assim. Às vezes você pensa, não é tão, pode ser não tão justa. Faz parte do processo. A vida é feita de erros e acertos. Só que vai chegar um momento que você vai ter que maximizar esses acertos e minimizar esses erros, né? E aí você vai ganhando. E você vai ganhando e vai subindo, né? Eu tenho até um caso interessante que eu queria pontuar aqui, que foi um caso onde uma das primeiras fábricas que nós conseguimos galgar lá no início, uns 2015, não estou lembrado bem. Eu ali com 23 anos, fui na Perfect Automotive. Perfect. Meu amigo Gerson, Alexandre aí, um abraço, se estiverem assistindo, né? Bora convidar esses caras para cá também. Vamos convidar eles, né? Certo. Então, uma empresa que é parceira nossa há muitos anos, né? Inclusive levamos ela no nosso uniforme, empresa parceira, né? Tem um carinho muito grande. Então, assim, eu com 21, 22 anos, eu saí daqui de São Luís para São Paulo. Gente, me dá uma chance. Deixa eu trabalhar com vocês. Não, o Maranhão é complicado, a inadimplência é muito grande. Sim. Nós trabalhamos com distribuidores. Nossa, e aquela realidade nossa era o quê? De 15 funcionários no máximo. Acho que tínhamos entrado na segunda unidade ainda. E eu, gente, dá uma chance. Vamos montar um PowerPoint. Vamos começar aqui. Equipe da gerência, aqui sentado na mesa, eu apresentando um PowerPoint, né? Mostrando sobre nossa empresa é assim, a gente tem vontade de fazer X, Y, Z. Você um pouquinho. Só um pouquinho, que às vezes a gente tem que valorizar o passe um pouquinho, né? Mas assim, eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu dou eles como exemplo porque foi um exemplo de vida para mim. Eu muito novo, ter que sair, pegar um voo. E naquela época eu saí de São Luís 4h30 da manhã para poder chegar lá 8h, fazer todo o processo no mesmo dia e voltar à noite, porque no outro dia já tinha que estar trabalhando de novo. Então, assim, tudo isso eu carrego como experiência, como bagagem, né? E fomos entrando e conquistando mais espaço. E pelo jeito não se arrependeram. Acho que não se arrependeram. Talvez hoje, talvez sejamos uns maiores clientes a nível até Nordeste hoje, né? Eles são cientes disso, um exemplo, né? E conseguimos ir a cada ano avançando um pouco mais, melhorando o processo, melhorando performance em vendas, melhorando o processo de gerenciamento, toda a parte institucional da empresa, né? Todos os processos, estoque, logística, entrega, para que a empresa pudesse alcançar um segundo patamar. E é isso que é a nossa filosofia. Né? Que legal. E Gabriel, o Gabriel hoje, né? A gente falou do passado, hoje o Gabriel também está hoje no podcast. E hoje,
o que eu tenho para frente, né? Além de hoje, você explicar o que hoje... Sim. Você já quer graduar, isso eu já sei, né? Que você já quer terminar Sim, essa graduação, entendeu? Essa unidade vai vir também. E para frente, o que a gente tem de futuro de Gabriel, né? Que é o CEO da Toyomaster e da Toyomaster. A minha vontade, com todo o nosso corpo institucional, é levar a nossa marca adiante. Nós não queremos ser somente uma empresa maranhense no Maranhão. Sim. Nós queremos ser uma empresa maranhense no Piauí, no Pará, no Ceará, no Tocantins. Levar a nossa política comercial, levar a nossa filosofia de trabalho, o nosso exemplo de vida do meu pai, né? Para que a gente possa dar continuidade no negócio, gerar empregos, crescer, né? E realmente sermos formador de opinião naquilo que nós estamos nos propondo a ser. Esse é o nosso principal objetivo. O objetivo de coisa. E Gabriel, fala para o nosso público aí, o que tu deixaria, né, para um cara que passou, porque tu já passou, né, e todo esse processo, né, que é difícil para o empreendedor hoje, né? Ou para o cara que tá com a gente aqui e gosta desse assunto, né? Porque hoje a gente trabalha... Hoje o carro, ele tem várias ramificações, né? Sim. Hoje a gente trabalha com vários serviços materiais, né, relacionados ao carro, né? E cada dia sai mais, né? Porque hoje é uma necessidade de locomoção, né? Sim. Eu vi alguns ramos, né, do mercado mundial. Alimento nunca vai sumir, todo mundo vai precisar vestir e todo mundo vai precisar locomover. Mas eu queria, antes de falar com o público, eu queria perguntar o que tu vê no ramo automotivo hoje? O que de tendência hoje tu acha que vai permanecer? Será que o carro elétrico, será que o carro combustível vai sumir? Como é que está hoje o mercado que tu vê, né? Todos esses estudos, toda essa noção que você tem de carros, o que você acha do mercado? Assim, hoje se fala muito dos veículos híbridos, carros elétricos, né? Na minha opinião, até uns estudos já feitos, né, onde eu fui atrás, creio que isso vai demorar um pouco para chegar na nossa realidade a nível Brasil, né? Por uma tendência e uma vontade das próprias montadoras, né? Existem muitas questões políticas envolvidas nisso, né? Só que o nosso veículo a combustão ele vai demorar um pouquinho, né? Existe uma força de fábricas, de montadoras que precisam ainda desse mercado para poder postergar, né? Ter um pouco mais de vida no mercado. Então, assim, eu acho que o nosso segmento ele deva sofrer mudanças a médio e longo prazo nesse sentido um pouco mais curtas, né? Mas a tendência hoje é o mercado a combustão, pelo menos a nível Brasil, América Latina, né? Tu acha que vai demorar um pouco ainda essa tendência? Demora. Isso vai demorar muito ainda. Existem muitas questões políticas ainda envolvidas nisso daí, né? Acho que não é para agora. Não é para agora. Eu entendo muito em relação às tuas viagens que hoje Maranhão ele tem um jeito específico de vender peças. Ou os outros estados são iguais? O que tu acha dessa regionalidade de venda de peças? No caso, onde é que a gente está trabalhando, né? Que é a distribuição, né? Que venda de peças especificamente. Exatamente. Nosso mercado Maranhão, como o Nordeste em si, né? Ele é muito do mercado do corpo a corpo, né? Onde você precisa ali do atendimento ali frente a frente. Eu tive há mais ou menos um mês em São Paulo. Autopeça praticamente não existe. As pessoas falam lá de Mercado Livre, né? Você compra pela manhã e recebe à tarde. Além dos grandes plays que hoje tem, que parece um supermercado. Exatamente. Você tem lá, por exemplo, o Mercado Car, o AutoZone, que vem com o conceito dos Estados Unidos. Sim. Que é aquele atendimento que você mesmo faz, um autoatendimento que você pode fazer, né? E eu sinto essa diferença aqui, né? Que é uma questão que eu acho que para nosso mercado aqui regional ainda é um pouco conflitante, que não seria o ideal. Mas região sul, outros países, hoje é uma realidade, né? E aí tu acha que isso pode vir para o Maranhão um dia, para o Nordeste, nessa questão dos grandes plays? O mercado online, né? Os B2C, que é o atendimento direto ao cliente, o B2B, né? Empresa por empresa, hoje eles estão muito, muito amplos no mercado, eles facilitam muito, eles deixam um processo de compra e venda mais curto. Mas eu acho que a nossa realidade, essa é a minha opinião, ele tende
a demorar um pouquinho mais. Tem que ter digamos assim, uma escola que o pessoal não vai se adequar, entender, ver como é que funciona para que ele possa ganhar corpo. Tu acha que o varejo ainda vai permanecer muito? Sim. Ou o atacarejo que vai vir forte? Exatamente. Agora a tendência do mercado é o atacarejo. Na nossa região, né? Onde você consegue ter uma boa amplitude de produtos, né? Marca A, B e C, onde você chegava uma autopeça e encontrava uma opção ou duas no máximo. Ou você chega no grande atacarejo e você tem 3, 4 opções de um mesmo produto que você pode escolher por marca, por preço, qual você seja. Eu acho que seja uma tendência realmente do mercado, e essa é uma questão do gestor observar isso em tempo hábil, poder se ajustar, planejar e poder fazer. Essa é uma das filosofias que nós adotamos também, né? E é que justamente a gente está falando aqui. Exatamente. Tudo que tu falaste sobre o CEO se preparar para uma possível mudança de mercado, né? Reviravolta no mercado, e aí você já está aqui, né, se preparando para isso, com toda a estrutura, com toda a mentalidade, mindset. Exatamente. Então, assim, digamos que 5 anos atrás eu já preparava a empresa para o que eu queria que ela fosse hoje. Então, já preparo a empresa hoje para como é que ela tem que ser daqui a uns 5 anos, né? Sempre esse planejamento médio e longo prazo, para que você não chegar no teto, aí você tem que sofrer, tem que fazer um ajuste muito grande. Não, se planeje de uma forma maior, para que você possa ter espaço que esse seu estudo e planejamento ele seja viável. Então é justamente isso que a gente, no decorrer da nossa conversa, a gente já explanou, que uma plataforma precisa ser feita para que os andares possam ser construídos, né? Exatamente. Então tu fez todo um fundamento, né? Um fundamento, toda uma estrutura firme para que você possa tranquilamente ir subindo, nível por nível, e não ter medo de subir. Exatamente. Porque ali já tem uma estrutura formada. Exatamente. Né? Todos os departamentos da empresa. Não ter medo de crescer. Não ter medo de crescer. Eu sempre falo isso, tá? Você sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Por que então não sonhar grande? Pensar um negócio maior. Pensar que você pode fazer isso melhor. Né? E crescer dói, não é verdade? E crescer dói. Todo mundo que precisa crescer, ele vai ter um desconforto da dor. Exatamente. Mas você tem que saber como tratar essa dor. Ela pode ser uma dor bem pequena, que às vezes até é imperceptível. Sim. Ou você pode se preparar da melhor forma para que esse caminho seja mais fácil. Entendi. Né? Que legal, que legal. Então, pessoal, a gente vai crescendo, né? Decorrer com essa plataforma que a gente faz, com toda essa estrutura que a gente precisa montar. E isso é um exemplo muito grande, né? Que hoje a gente vê numa empresa regional, numa empresa que está crescendo, sim, né? E que a gente entende que todas as estruturas precisam ser montadas para a gente chegar a um nível de sucesso. A gente tem um quadro aqui, interessante, a gente está nos finalmente aqui com o nosso Gabriel. Se você fosse um carro, né? Qual você seria e por quê? Vamos lá, não posso falar que não seja uma Toyota Bandeirante. Pronto. Não tem como. Já era esperado, né? Não tem como ser diferente. Segurança, força e nome, né? Reconhecimento do Reconhecimento. Um carro é então, bom. Um veículo que está desde 1962, um veículo que conseguiu construir Brasília, que faz parte da nossa história, seria, acho que, o veículo que nós poderíamos colocar como que você seria. Então, Gabriel, fale com a gente, fale aí com o nosso... Quais são as suas palavras aí de motivação? Porque você fala também, né? Você falou aí que algumas coisas te dá problema nesse crescimento, né? Sim, sim. Porque tem coisas que a gente perde nosso sono, tem coisas que traz euforia, né? E essas coisas a gente precisa se acostumar com esse ambiente, exatamente, né? de inconstância. Falando para um empreendedor normal, aquele cara que está começando um negócio, que está com medo, está com receio, né? De saber que a gente só tem uma vida. A gente precisa saber como arriscar. Não é arriscar de qualquer forma, né? Empreender é muito difícil. Você tem que abrir mão de muita coisa. Para você chegar num patamar mais alto, você tem que passar por processos, e às vezes esses processos não são tão simples. Às vezes machucam, às vezes te fazem sofrer, mas você tem que saber lidar com aquilo e saber que as pedras no caminho fazem parte do seu
Do seu caminho. Do seu caminho. Então, lute, persista, acredite no seu sonho. Acredite no seu sonho. Eu sempre imaginei a Toyo Master, uma empresa que ela vem de 2 ou 3 pessoas, um balcão de 2, 3 metros. Né? E hoje, mais de 80. 80, que isso? Né? Nossos prédios totalizam mais de 10 mil metros quadrados. Né? E saber que estamos construindo uma história. Então, assim, um exemplo de que eu posso falar, né? Não é fácil, existem percalços no caminho, mas não desista, faz parte. Empreender, principalmente no Brasil como nós vivemos, onde a carga tributária é muito alta, o governo quer ser, literalmente é seu sócio, você tem que lidar com situações do dia a dia e ter a cabeça de poder organizar tudo isso. Mas assim, se você trabalha da forma correta, sem passar por cima de ninguém, tendo um bom relacionamento com fornecedores, não querendo passar perna em ninguém, você consegue chegar. Só que isso não é da noite por dia. É o que a gente está falando. Exatamente. Aqui, né? Existe um processo. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast do Vai Buscar. Pessoal, então, sempre acompanhe nossas plataformas, fiquem atentos, né? Aperte lá aquele sininho, né? Para ficar lá, ative o sininho para ficar avisando vocês quando a gente postar os nossos bate-papos, para vocês entenderem, para vocês terem mais conhecimento, para vocês estar por dentro aí do mundo automotivo. E vem muito mais pessoas, tá certo? Muito mais pessoas, tá certo? Então, pessoal, obrigado e até o próximo, tá bom? Até a próxima, valeu!